Salve, salve, amigos da espiritualidade, tanto aqueles que a gente vê, mas também aqueles que a gente não vê. Sejam muito bem-vindos a esse canal Conexão Espírita. Quem vos fala aqui é Renato. Eu sou a Vânia. Estamos aqui por mais uma quarta-feira, às 9 horas da manhã sem falhar, trazendo mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo para gravar nossa prática do Evangelho no lar. E antes de darmos início à palavra em si, já se inscreve aí no canal, por favor, faça favor. É grátis e você ajuda o canal a crescer. Você se inscreveu no passado? Confere se a inscrição está ativa. Há relatos aí de inscritos que foram desinscritos e tiveram que se inscrever de novo. Então, por favor, se já se inscreveu, confere. Se não se inscreveu, se inscreva agora. Importantíssimo também, deixa o like. Porque senão o YouTube vai olhar, vai falar assim, o vídeo não é tão bom não. Não vou mandar para mais ninguém. Então o like é importantíssimo para que o vídeo alcance maior número de pessoas. Da mesma forma, o compartilhamento. Você compartilhando, você acaba disseminando esse vídeo para outros nichos, para outras pessoas. Tem aí grupos de WhatsApp, grupo de família, grupo de trabalho, redes sociais, Facebook, Instagram. Então, dispara aí, compartilha para todo mundo, até naqueles grupos de família que dá briga. Joga lá, quem sabe entra na cabeça de alguém e faz essa pessoa ver o mundo de uma outra forma. Da mesma forma, também tem um tal do sininho aí, do lado do botão de inscrição. Mete o dedo nesse sininho que aí você vai ser notificado de toda a nossa movimentação aqui nesse canal. E comente, por favor, comente. Isso dá engajamento pro canal, faz favor. Vocês gostam, já falei aqui, vocês gostam de comentar no Facebook e no Instagram, no YouTube não. Então, utilize esse espaço aí de comunicação entre nós e vocês, por favor. Se você pretende realizar o Evangelho no lar, ou se ainda nunca realizou, antes de iniciar, vai lá, separa um recipiente com água, pode ser um copo, uma garrafinha, uma jarra, o que você preferir. Separa essa água para, no final do Evangelho, a espiritualidade fluidificá-la, colocando ali o que você está precisando para passar pelas tribulações, pelos obstáculos aí no momento. E se você convive com alguém, você pode colocar um copo de água, uma garrafinha de água para cada pessoa que convive aí na sua casa, junto de você, para que a espiritualidade coloque, direcionado o que cada um está precisando ali para o momento, tá bom? E se você quiser enviar orações, vibrações para alguém em especial que esteja precisando ou que seu coração sente, que você precisa enviar orações, você pode deixar anotado o nome dessa pessoa num pedaço de papel no seu caderno, na sua agenda, onde você preferir, tá? Se essa pessoa estiver encarnada, você vai colocar o nome dela e o endereço. Lembrando que se ela estiver hospitalizada, você pode colocar o endereço do hospital. Agora, se ela já estiver desencarnada, você vai colocar o nome dela e a data do desencarne. Lembrando também que a gente tem que ter a nossa fé elevada para que essas orações sejam levadas pelos espíritos de luz até as pessoas aí mencionadas por você. E que a água não é milagrosa. Você tem que fazer sua parte. Exatamente. Sem mais delongas, vamos para o Evangelho. E assim, vamos fechando nossos olhos, acalmando nossa mente, tranquilizando nosso coração, deixando que toda espiritualidade amiga aqui que se encontra preparar um ambiente, para que possamos nos concentrar, nos harmonizar no estudo da palavra do Senhor. Palavra esta que buscamos galgar mais um degrau rumo à nossa reforma íntima. E assim seremos, vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade de estar novamente nessa casa, reunidos para estudar sua palavra. E pedir, Pai, fale conosco, mas não só aquilo que vai nos agradar ouvir, mas sim aquilo que estamos precisando ouvir, e que nos tire do conforto das mesmices e nos coloque no confronto das mudanças, e que possa nos usar como canal de bênção, em nome de Jesus. Também pedimos ao mentor de cada um que está sempre nos acompanhando, que conduza da melhor forma o entendimento da palavra. Se estiver aqui, ou aí, algum irmãozinho perdido e procurando respostas, que permita ser ajudado. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre. Para darmos início ao nosso Evangelho, vamos fazer uma leitura
de uma mensagem. E a mensagem de hoje, novamente, psicografada por Chico. E quem enviou foi Emmanuel. Não te revoltes diante do sofrimento. Além dele, conhecerás a alegria que a providência de Deus te revelará. Mensagem de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier. E a leitura de hoje está no capítulo 6. Nós vamos ler os itens 3, 4, tá? Lembrando que a gente faz um resumo para a leitura não ficar cansativa. Quando você tiver uma oportunidade, leia os 2 itens por completo, tá bom? E o título do texto de hoje é O Cristo Consolador. Vinde a mim, vós... Voltando. O título de hoje é O Consolador Prometido. Perdoa aí a nossa falha nossa, tá? Então, o Consolador Prometido. Jesus promete um outro Consolador. É o Espírito de verdade que o mundo ainda não conhece, por não estar pronto para entendê-lo, que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer lembrar o que o Cristo disse. Se o Espírito de verdade deve vir mais tarde, ensinar todas as coisas, é porque o Cristo não disse tudo. É porque o que disse foi esquecido ou mal entendido. O Espiritismo vem no tempo previsto, realizar a promessa de Cristo. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse sobre o Consolador prometido, o conhecimento das coisas que faz com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra, lembrança dos verdadeiros princípios da lei de Deus e a consolação pela fé e pela esperança. Antes de falarmos do Consolador prometido em si, precisamos relatar as 3 revelações, né? Que a primeira revelação, Moisés, com os 10 mandamentos, as leis mosaicas, onde apresentou um Deus bravo, que se vingava. Mas isso tinha um porquê, porque naquela época os espíritos ainda eram muito primitivos, não que hoje não sejam, mas eram eram bárbaros. E se não fosse, é igual aquele filho que dá mais problema, se você não pegar no cabresto, não ia dar certo. Então ali foi necessário aquela tratativa com aquelas pessoas. E foi feito naquele lugar por quê? Porque ali já se acreditava no monoteísmo, né? Onde se acreditava que existia um Deus só. Porque mundo afora aí se acreditava Deus do Sol, Deus não sei o que, Deus não sei o que. E lá aquele povo já acreditava em um Deus só. E aí essa foi a primeira revelação de Moisés com os 10 mandamentos. Segunda revelação, JC, Jesus Cristo. E já aí, JC, já veio trazer a lei do amor, já mostrando um Deus amoroso, um Deus justo que não se vinga. É isso, né? Essa foi a segunda revelação. E na segunda revelação, Jesus falou que posteriormente o Pai ia o Espírito da Verdade, que aí é a terceira revelação, que seria os amores. O Consolador prometido é o Espiritismo, não o Espiritismo em si, mas os ensinamentos espíritas, onde Allan Kardec, um professor, não era espírita, tinha nada a ver com religião, ficou sabendo aí que tinha umas mesas que voava, que fazia barulho, que respondia. Como um estudioso, foi curiar, chegando no local, viu que as mesas não só batiam, mas ela respondia a perguntas, e aí quis mais a fundo. Allan Kardec não era um médium de psicografia, ele não escreveu, ele só fez um estudo, né? Um breve relato aí, mandava
como fez o Livro dos Espíritos, mandava a mesma pergunta para diversos médiuns do mundo afora, e aí depois comparavam as respostas e assim montou o Livro dos Espíritos. E Allan Kardec fez o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e alguns outros, formando assim a codificação espírita. Então, o Consolador prometido, relatado por Jesus, é o Espiritismo, onde trouxe a imortalidade da alma. Imagina Jesus naquela época, onde só por ele praticar o amor ele foi crucificado. Imagina se naquela época ele vinha falar que a gente ia viver, morrer, voltar, ou dava para conversar com gente morta. Imagine o que ia acontecer com ele, né? Mais à frente aí, quantas mulheres foram queimadas dizendo-se bruxa porque tinha uma mediunidade aflorada, conseguiam se comunicar e o pessoal achava que eram bruxas e foram mortas. Isso aí posteriormente de Jesus. Imagina a época de Jesus. Naquela época as pessoas ainda não iam ter o entendimento. E agora também não pode ser jogado tudo para nós. A espiritualidade não pode ainda nos mostrar, nos tirar a nossa venda, porque muita coisa ainda a gente não vai ter entendimento, tem muito que aprender. Mas o Consolador prometido é o Espiritismo, que mostra da onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui, o porquê sofremos, o porquê que tem criança que já nasce morta, por que tem uma criança que já nasce com uma doença numa cama, por que tem os ricos com muito dinheiro e outros passando fome. O Espiritismo está aí para explicar, trazendo uma facilidade para nossas vidas? Não. A vida, nós que tem um pouco de entendimento, a vida não fica mais fácil não. Mas a gente consegue administrar o sofrimento de uma outra forma. Quando a gente para e respira e coloca a nossa fé em prática, a gente consegue identificar alguns problemas os quais acarretaram o nosso sofrimento aqui. Às vezes não foi nem decorrente de outras vidas. Na maioria das vezes foi coisa que a gente causou aqui. E se não conseguimos resolver agora, na próxima série a gente resolve. Então, basicamente é isso. É bem sucinto. O Consolador prometido é o Espiritismo. As leis não, né? Lei, é complicado falar de lei. A orientação eu acho que é melhor. A orientação que os espíritos vêm nos trazer, a orientação espírita, esse é o Consolador prometido. O Renato diz: Consolador prometido é o Espiritismo, que vem trazer as orientações para que a gente possa compreender de que, enquanto espírito encarnado aqui, o nosso objetivo maior deve ser a nossa evolução espiritual, evolução moral. E a teoria todo mundo sabe. A gente sabe quais são essas orientações. O que falta em nós é colocarmos essas orientações em prática. Deixar a teoria e partir para a mão na massa, para que realmente a gente possa entender o nosso processo de evolução, o nosso processo de construção moral. Porque enquanto eu ficar só na teoria, nada vai mudar. E o Consolador, ele está aí para isso, para que a gente compreenda de onde a gente veio, para onde a gente vai, o que a gente está fazendo aqui. E para tornar essa caminhada um pouco mais leve, compreendendo ou tentando compreender os obstáculos que aparecem na nossa jornada, a maneira como a gente pode administrar da melhor forma possível esses obstáculos e entender que tudo isso faz parte
de uma construção interna pela qual só eu posso moldar essa construção dentro de mim. O outro pode de repente me ajudar? Pode de repente me ajudar, pode ser um amparo do qual eu preciso, mas essa moldura, esse molde ao qual eu tenho que ir moldando aos poucos, isso eu vou ter que fazer, ninguém vai poder fazer por mim. Vão ter momentos difíceis, vão ter momentos de tristeza, mas também vão ter momentos de felicidade. E tudo isso junto vai fazer parte desse processo de construção. E é onde a gente deve aplicar o Consolador Prometido, as orientações que nos foram passadas, que todos nós temos conhecimento, mas que muitas vezes a gente esquece na hora do desespero, na hora da raiva, né? Na hora que a gente está ali perdido no nosso caos. A gente muitas vezes se esquece dessas orientações, as quais vão, se a gente tentar colocar em prática, nos ajudar bastante nesse momento aí nesse momento conturbado, nesse momento de turbulência pelo qual a gente passa. O que a gente precisa ter é racionalidade de parar e não nos deixarmos simplesmente a emoção levar. Então a gente tem que deixar a razão predominar para determinar os caminhos, quais serão as próximas estratégias a serem seguidas de uma maneira que a gente possa evoluir da melhor forma possível. Quando falei agora há pouco, né, das revelações, nenhuma delas vem apagar a outra. Jesus não veio apagar a primeira revelação. Não, ele só veio agregar. Para vocês terem uma ideia de como ainda na época Jesus não estava preparado, Jesus não podia ser direto. O que ele fez? Passava os ensinamentos por parábolas. Porque se ele fosse direto, ninguém ia entender. E hoje, até hoje em dia, muitos de nós, quantas vezes a gente vai ler uma parábola, tem que ler, reler, não sei o que, e buscar, porque ainda o entendimento é difícil. Imagine se Jesus fosse direto. E a mesma coisa o Espiritismo. Se os Espíritos vier falar afinco, realmente, o que acontece, a gente não vai ter como nos desenvolvermos moralmente, intelectualmente e espiritualmente. Então é tudo no seu tempo. Vai ter uma quarta revelação? Não sabemos. Não sabemos. Pelo menos eu não sei. Você sabe? Até mesmo porque quantas milhares de pessoas acreditam ainda que nem Deus existe? Tem muito. Quantas outras acreditam em Deus, acreditam em Jesus, mas ainda acreditam que não existe vida após a morte, de acordo com a religião que cada um segue. E tá certo, isso é uma concepção de cada um. O que a gente está colocando aqui imagine que se fosse revelado tudo isso, o tumulto que iam causar, o nó que ia dar na cabeça de muitas pessoas, outras iam se revoltar, outras iam ficar, mas será que é? Será que não é? Isso faz parte da sociedade. Então nós ainda não estamos maduros o suficiente, digamos assim, né? Evoluídos o suficiente para todos esses esclarecimentos. E Deus fez uma coisa tão especial, ele fez igual uma escola. Ninguém vai passar uma coisa do terceiro colegial para quinto ano. Então Deus fez mundos mais primitivos, mundos mais evoluídos, e de acordo com o grau de evolução que você está, você vai habitar aquele mundo. E habitando aquele mundo, a informação pertinente à sua evolução espiritual será lançada. Então, tudo no seu tempo. Quando você falou, né, daquelas pessoas que não acreditam em Deus, coloca essa pessoa no avião, né, sobe e fala assim, explodiu as turbinas, para ver se ele não fala, ai meu Deus, me ajude. Então é isso, acho que é um tema sucinto, né? O que é o Consolador Prometido? É o Espiritismo. Mas importante é saber, assim, nós, enquanto espíritas, a gente está um passinho à frente. Não um passinho à frente de ser mais inteligente, de ser melhor que os outros, não. Nós sabemos que a vida não acaba aqui.
Estamos aqui, na verdade, a nossa vida real não é aqui. Aqui estamos num estágio, né? Nos preparando cada vez mais para nossa melhora, para lá no plano espiritual, na nossa verdadeira morada, estarmos mais evoluídos, melhores. Então, nós como espíritas damos um passinho à frente. Para você estar esse passinho à frente, estude. Quando a gente fala para ler, leia. Não fique só no vídeo. Se tiver condição, frequenta aí uma casa espírita da sua confiança. Pratique a caridade, o amor. E aí a sua evolução com certeza dará saltos significativos para o seu melhoramento moral, espiritual e intelectual. Siga as orientações corretas, não aquelas que alguns criam em prol de busca, né, por status, por poder, mas as orientações realmente verdadeiras. Sabe quando no carro aparece uma luz? Você está dirigindo o carro, aparece uma luz e você não sabe que luz é aquela? E brasileiro é muito disso. Ah, dane-se, continua andando, aí o carro pifa de vez. Não, no carro o que tem que ir? No manual. Você vai lá ver, a luz do motor, tem que parar. Mesma coisa o que o Espiritismo trouxe para nós, o Evangelho. Tá na dúvida? Vai no guia. Temos o guia, Jesus deixou o guia para nós. É só ler. Mas a dúvida não é tão difícil assim, a gente sabe, né? O quê? A dúvida, assim, nesses casos aqui, a gente sabe o que deve ser feito. É que muitas vezes a gente é um pouquinho teimoso. A gente não quer fazer o que deve ser feito, a gente quer fazer o contrário. Mas enfim, conversas Na verdade, no próximo capítulo. A gente quer o resultado que nos agrada, não aquilo pela visão de Deus é a melhor para nós. E a gente se frustra. Mas a gente é novo. Nós aprendemos. Nessa vida, numa outra, na outra, na outra. E assim por diante. Isso. Vida pra caramba ainda. E graças a Deus. Encarnação. Perder de vista. E graças a Deus, né? É uma oportunidade para melhorar, né? É isso? É. Para concluir o nosso evangelho, temos a mensagem do Espírito Roberto e vamos ver o que ele tem a nos dizer. Mensagem do Espírito Roberto. O Espiritismo enfatiza o desenvolvimento do espírito através do conhecimento, investindo na caridade e moralidade. Ele deixa claro que as causas estão relacionadas às existências anteriores e que este sofrimento auxilia no desenvolvimento mediante uma fé inabalável no futuro para proporcionar, aliviar ou amenizar a dor. O Espiritismo é um consolador que traz um conjunto de revelações e ensinamentos que tem como preceito orientar os espíritos encarnados e desencarnados, trazendo respostas confiantes a diversas questões da alma. Este consolador é como se fosse um pilar de esperança, funcionando como guia, incentivando a todos aqueles que seguem a buscar seu crescimento moral e espiritual. Minha letrinha. A gente é um caderno de caligrafia. Moral e espiritual. Agora lascou. Como que eu leio isso aqui agora? Confortar e Nossa, Roberto, o que você fez aqui, Roberto? A buscar seu crescimento moral e espiritual,
encorajando, confortando e reanimando. O editor vai cortar essa parte. Nós vamos começar de novo. Este Consolador é como se fosse um pilar de esperança, funcionando como guia, incentivando a todos aqueles que seguem a buscar seu crescimento moral e espiritual, encorajando, confortando e reanimando. Mensagem do Espírito Roberto. Isso. Vamos entrar na oração final. Vocês colocam seus pensamentos e suas questões aí que são de direito nas suas orações, tá bom? E assim, vamos encerrando o nosso evangelho de hoje, agradecendo a presença de toda a espiritualidade amiga que aqui esteve por mais uma reunião, agradecendo também ao mentor de cada um e pedir que continue a nos induzir aos melhores caminhos, aos melhores pensamentos, mas respeitando sim o nosso livre-arbítrio. E pedindo a Deus e a Jesus que ilumine essa casa, que ilumine a casa de cada um de vocês, que abençoe as pessoas com que há de convivermos e ilumine todos aqueles com que há de convivermos e que emane vibrações positivas a todos aqueles que estão passando por certa dificuldade física, financeira, emocional e espiritual. E pedimos à espiritualidade aqui presente que possa fluidificar nossas águas, da mesma forma a espiritualidade que esteja aí perto de vocês, que possa fluidificar a água de vocês também. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre. Então é isso, vamos ficando por aqui, mais no Evangelho. Vamos ficando por aqui. Agradeço você aí que assistiu o vídeo até o final. Você que assistiu, já deixou o like? Não? Então aproveite agora. Você que não assistiu e não está ouvindo isso aqui, bem feito, perdeu. Espero que você continue assistindo posteriormente. E vê se a inscrição está ativa, comente, compartilha, mete o dedo aí no sininho e ajude o canal a crescer e levar a palavra de Jesus, o Evangelho, a mais longe possível, tá certo? Pessoal, nos vemos na próxima quarta-feira, às 9 horas da manhã sem falhar, trazendo mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo para gravar nossa prática do Evangelho no lar. Tenham uma ótima semana, fiquem com Deus e um abraço a todos vocês. Uma semana com muito amor, alegria, fé e gratidão. A gente se encontra, se Deus quiser, na próxima semana às 9 horas da manhã. Um grande abraço, um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal.